Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nesta noite, né, eu tinha meditado numa outra palavra, mas eu já tinha pensado antes nessa e Deus me trouxe nessa. E vai ser aqui que eu vou falar em nome de Jesus. Aleluia, né? Conforme o Senhor for nos dando, a gente vai falando e Deus vai trabalhando nas nossas vidas, né? Aleluia. E em Mateus, os irmãos abrem a sua Bíblia, glória a Deus. Mateus 11, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Acho que todos já conhecem Mateus 11. Um versículo bem conhecido, aleluia, qual tinha Deus falando no meu coração hoje sobre esse versículo, sobre um outro que eu já estava no meu coração antes da terça-feira. Então eu vim falar sobre a palavra de Deus, a palavra que nos liberta, a palavra que nos cura, né? Que cura a nossa alma, cura o nosso espírito, que nos vivifica, né? É a palavra do Senhor Jesus. Mateus 11, 28, glória a Deus, aleluia. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, aleluia, né? Aqui Jesus está nos convidando, aleluia. Creio que todos que estão aqui já aceitou o convite do Senhor Jesus, né? Já entrou na presença de Deus. Então, aí nós temos que, né, deixar essa palavra vir falar no nosso coração, aleluia. Muitas vezes as pessoas olham e falam, mas por que está falando essa palavra comigo? Né? Um dia, uns 4 anos atrás, eu descendo do meu trabalho e um jovem, né, chegou perto de mim, todo atribulado, e ele disse para mim, fala uma palavra para mim. Aí eu disse esse versículo para ele, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele falou assim para mim, você está falando um versículo que você já conhece? Eu falei, é claro, é esse que eu conheço, é esse que Deus está mandando eu falar para você. Você não está se sentindo assim? Como é que está a sua vida no dia de hoje? Aí ele ficou quieto, daí eu comecei a falar de Jesus para ele, desci, e depois fui embora na minha casa, aí ele me escutou, mas ele falou, você está falando o que você conhece? Eu falei, é que eu conheço mesmo, vai lá, caça a Bíblia onde você estiver na tua casa, em Mateus 11, 28, e lê, e você vai deixar Deus falar no teu coração, porque é esse versículo que você está precisando, né? E às vezes a pessoa fica achando que você vai abrir a palavra em qualquer lugar e vai falar, mas Deus já te dá na hora, às vezes, aquele versículo que a pessoa está precisando ouvir. E às vezes ele se encontra rebelde, porque é aquilo ali que ele tem que ouvir, e ele quer renunciar, não quer renegar, não quer deixar. Glória a Deus, aleluia. Então hoje nós vamos falar aqui, né, dessa palavra. Eu creio que todos nós que estamos aqui na presença de Deus, todos nós já nos achegamos a Jesus, porque como a palavra bem nos ensina, né, a gente fala, aceitar Jesus como teu Salvador. É Ele, na verdade, que aceita, aleluia, nós. Ele pega nós com todos os nossos defeitos, com tudo aquilo que nós está aí fazendo, né, que não agrada a Ele, e Ele aceita a gente do jeito que a gente é. Ele fala, vem, porque em mim você vai encontrar descanso, né? Nele você vai encontrar libertação, nele você vai encontrar transformação, aleluia. Nele você vai encontrar refúgio, né? Nele você vai encontrar a salvação da sua alma, né? Vai tirar essa ansiedade do coração. É tudo no Senhor Jesus Cristo, aleluia. E Ele pega a gente do jeito que a gente está. A gente está um bagaço lá no mundo e Ele aceita a gente como a gente está, né? E a gente vem. Mas aí a palavra de Deus vai falando mais, aleluia, que nós devemos, né, vir, né? Não achei o versículo onde está escrito, vinde a mim do jeito que estáis, né? Mas eu sei que se conhecer a verdade vos libertará, aleluia. João 8, 32, aleluia. Se vós conhecer a verdade vos libertará.
libertará. E a verdade é o que? A palavra de Deus, aleluia. Quando nós entramos na presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia, então nós vamos começar a buscar mudança para a nossa vida. Nós vamos começar a buscar transformação, vamos começar a buscar refúgio. Nós não vamos querer mais ficar do jeito que nós estamos, do jeito que nós chegou até Jesus. Nós vamos deixar que Deus venha trabalhar na nossa vida, venha nos limpar, porque quem nos limpa é a palavra de Deus, aleluia. Em João 15:3 está escrito: vós já estáis limpo pela palavra, aleluia. Então quem limpa a gente é a palavra. A cada dia que a gente vai ouvindo, vai buscando, vai acrescentando no nosso coração, e essa palavra vai nos transformando, aleluia. Eu costumo dizer, a pessoa quando é viciada num cigarro, aleluia, às vezes ela não consegue ficar 40 minutos, 30 minutos sem pegar um cigarro para fumar, mas se ela vir até Jesus, ela começar a entrar pelas portas, falar, não, vou para participar do culto a semana inteira, se tiver culto a semana inteira, eu vou estar indo para a igreja. São 2 horas que ela vai ficar dentro da igreja, sem pôr o infeliz do cigarro na boca, aleluia, e ela vai acabar perdendo o costume. Jesus vai libertar, porque a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, João 8:36. Então nós temos que ser livre para adorar o Senhor, aleluia. Não é igual as pessoas que estão aí fora achando que estão livres, está preso na mão de Satanás, fazendo tudo que o diabo gosta, fazendo tudo que não presta, desobedecendo mãe, desobedecendo pai, indo para a rua e não voltando às vezes com vida para casa, ou então fica numa cadeira de roda porque está cego espiritualmente, está preso pela mão de Satanás e está achando que está livre, está achando que servir a Deus vai ficar amarrado. Não, se servir a Deus, a pessoa verdadeiramente vai ser livre para fazer as coisas boas, livre para modo de meditar na palavra de Deus, livre para adorar o Senhor, livre para orar, Deus vai nos ensinar a orar, interceder pela nossa causa, pela nossa família, por aqueles filhos, que não está nos caminhos do Senhor, mas pela nossa intercessão, nós vemos que Deus tem dado livramento a todo momento para a nossa parentela, para os nossos filhos, porque nós estamos apresentando, aleluia, a salvação, não, porque a salvação vai depender deles reconhecer Jesus como teu Salvador. Eles vinham até Jesus, e aí eles vão ter a salvação, porque de carona, ninguém vai entrar no céu, cada um tem que fazer a sua parte, tem que buscar a tua salvação, aleluia. Mas o livramento de morte, livramento de acidente, livramento de ficar na cadeira de roda, Deus já tem dado para a minha família, e eu creio que tem dado aqui para a família dos irmãos, das irmãs também, que tem intercedido pela tua casa, pela tua família, aleluia. Então nós temos que vir para a presença do Senhor Jesus Cristo, mas nós não podemos permanecer da mesma maneira. Nós devemos buscar mudança e transformação, aleluia. Não devemos ficar do mesmo jeito que nós entrou, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como foi lido na terça-feira, essa palavra ainda estava no meu coração, e o pastor trouxe também esse ensinamento para nós aqui, em Romanos, glória a Deus, aleluia. Romanos 12:2, aleluia. Não vos conformei com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus, aleluia. Então, quando nós entramos, nós temos que buscar transformação, nós temos que buscar renovação para a nossa alma, para o nosso dia a dia, para a nossa convivência, na nossa casa, no nosso lar, junto com os vizinhos, junto com os amigos. Glória a Deus. Na igreja, aleluia, Nós temos que ter aprendido sobre o fruto do Espírito Santo, ter mansidão, aleluia, Para poder lidar com as pessoas, Buscar amar o próximo como a nós mesmos, Não ficar achando que não conseguimos amar por causa da dificuldade do próximo, mas amar verdadeiramente, que é o amor de Deus, o amor agapé, Aquele amor que Jesus ama o pecador e abomina o pecado. Ele ama todo mundo. Ele não faz recepção de pessoas. Então, quando nós queremos
né, ficar nessa palavra, nós buscamos transformação, renovação para a nossa alma, para a nossa vida, aleluia. Eu quero ser renovada. Eu não sei no que você precisa ser renovada, mas eu sei no que eu preciso, aleluia. Então eu vou buscar. Cada um examina a si mesmo, aleluia, né, e vê o que você tem que mudar. O que você tem que fazer para ser mudado, para ser transformado, para ser renovado, aleluia? Qual era o seu jeito? Como você era aí no mundo? Você era uma pessoa carrancuda? Uma pessoa briguenta? Hoje você tem que buscar uma renovação desse seu jeito. Você tem que buscar uma transformação. Você não pode ser mais do jeito que você era. Você está nos caminhos do Senhor. Você já veio com as suas bagagens. E agora o Senhor você tem que dar lugar para que o Senhor limpa, né? Para que o Senhor purifica nós dos nossos caminhos, dos nossos pensamentos, né? Daquilo, meu Deus, que a gente fala. Onde nosso irmão disse uma palavra, e verdadeiramente aquela palavra também hoje veio no meu coração, aleluia. Como ele disse, né? Se o homem, ou vice-versa, ou a mulher, né? Pensar no seu coração em outro homem, ou desejar outro homem ou outra mulher que seja, já cometeu pecado, aleluia, né? Então nós temos que, né, guardar o nosso coração de todos os nossos pensamentos, aleluia. Então nós não podemos deixar que os pensamentos mal venham acontecer, aleluia. Porque a gente às vezes vai deixando, né, vai acumulando uma coisinha aqui, vai acumulando uma coisinha ali, né? Vai como se fosse premeditando um pecado, aleluia. E de repente, o pecado dá a luz, glória a Deus, aleluia. Então nós temos que vigiar, orar e nos afastar de tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, aleluia. Se é a nossa língua que fala demais, vamos vigiar, aleluia, vamos vigiar, porque a palavra de Deus nos ensina que é melhor nós entrar no céu faltando um membro do nosso corpo, do que entrar no inferno com o corpo em todo, né? Então nós temos que vigiar para poder a gente ser transformado, aleluia. A gente busca a renovação a todos os momentos. Não é porque eu já aceitei Jesus e eu não tenho que buscar mais. Não, já aceitei Jesus, já estou nos caminhos do Senhor, mas agora eu tenho que vigiar em tudo que eu vou fazer, em tudo que eu vou pensar, em tudo que eu vou falar, para poder, né, não vir, né, causar danos, né, na vida de outros e entristecer o coração do nosso Deus, aleluia. É por isso que Deus nos sempre manda uma palavra de correção. Por quê? Porque Ele nos ama, aleluia. E Ele quer ver a nossa vida verdadeiramente transformada, né, revestida do poder de Deus, aleluia. Muitas vezes a pessoa acha, mas é difícil vir para a igreja e aceitar Jesus e logo ser liberta, aleluia, e ficar na presença de Deus. Muitas vezes é um trabalhar de Deus. Você tem que estar vindo, ouvindo a palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. É a palavra que vai nos alimentar, nos limpar, é as palavras que vai nos alimentar espiritualmente, e a gente vai ter consciência daquilo que nós temos que mudar na nossa vida, aleluia. Muitas pessoas demoram um tempinho, mas se ela querer verdadeiramente, ela vai ser limpa, ela vai ser purificada, ela vai ser transformada pela graça do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E Deus faz dessas coisas. Outros já não, já chega de imediatamente, entrou a primeira vez, já recebe ali uma palavra e já sai com a mente transformada, que vai mudar e não vai mais praticar o que não agrada a Deus. Nós vemos que Zaqueu teve uma libertação ali, inicial, rapidamente, aleluia. Mas talvez nem todo mundo é com ele. Tem que estar todo dia alimentando a palavra, se corrigindo, para que venha a ser liberto. Já Zaqueu, quando ele, né, entrou ali, Jesus entrou na sua casa ali, que ele desceu daquela figueira, ele entrou, Zaqueu sendo um cobrador de impostos, né, tinha muito dinheiro, era rico, né, fazia até além do que não era para fazer, né, mas não agradava ao Senhor o que ele fazia, não estava na presença de Deus. Mas quando ele de repente teve ali um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que Jesus entrou na casa dele, Jesus disse: hoje me convém pousar na tua casa, né, repousar, ficar na tua casa. E todo mundo começou a olhar, mas como é esse, né, que vai entrar na casa de um pecador? Mas aquele pecador naquele dia, aleluia, ele teve encontro com o Senhor Jesus.
Ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, se alguma coisa tenho roubado, tenho tirado de alguém, eu devolvo 4 vezes mais, aleluia, para as pessoas, para aquele que eu fiz o mal, aquele qual eu causei dano. Então ele teve um arrependimento ali no seu coração, naquela hora, naquele momento. Ele não precisou de muitos dias para ele ser liberto, né? E ouvir e entender que Jesus queria, né, que ele fosse uma pessoa transformada. Então Jesus disse: hoje a salvação veio a esta casa, aleluia. Porque Jesus verdadeiramente, Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, aleluia, Jesus. Ele viu que Zaqueu estava sendo sincero ali. Então, Zaqueu, naquele momento, ele já encontrou a sua libertação, aleluia. Então, vamos deixar Deus transformar a nossa vida, aleluia. Vamos, né, permanecer no fruto do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, aleluia. Para nós experimentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é a nossa vontade, aleluia. Às vezes nós temos que lutar para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então vamos deixar Deus nos transformar, Deus nos renovar, aleluia. Muitas pessoas que estão aqui nessa noite já foi transformado, porque lembra de quando você era lá no mundo, como a sua vida era, o que você fazia, e hoje você já tem um coração manso, aleluia, e limpo e purificado na presença de Deus. Não deixa que nada tire a sua paciência, nada faz você, como dizer o outro, descer do salto, como as pessoas falam por aí, né? E rodar a baiana. Você é transformado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós já veio, como Jesus nos chamou, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nós já estamos na presença de Deus e nós temos que pegar a palavra e nos deixar Deus nos purificar a cada dia de nossas vidas, para que nós possamos alcançar, né, a nossa salvação, porque não é de qualquer maneira que nós vamos, né, cantamos hinos aqui do Apocalipse, não é de qualquer maneira que a gente vai chegar lá não, né? Nós vamos ter que fazer, né, por onde, né, essa salvação permanecer. Não é porque aceitamos Jesus e já estamos salvos e não vamos lutar contra os pecados, contra as coisas da carne, não. Nós temos que lutar contra aquilo que não agrada ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Essas são as palavras que o Senhor tem me dado nessa noite, aleluia. E eu creio que, né, assim como Deus tem falado no meu coração nesse dia, Ele também falou no seu coração, eu creio em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, quando ela não vem para aquele que não está aqui na igreja, ela vem para aquele que está aqui, aleluia. Muitas vezes a pessoa começa a olhar, mas se fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra, ele ia se converter dos seus maus caminhos rapidinho. Não é nós mesmos que estamos aqui, é para nós mesmos. Deus não está mandando falar para aquele que está lá em casa, não. Aquele que está lá em casa, nossa obrigação é orar para que ele tenha mais ânimo. Nós não sabemos por que ele não veio, se é por causa do trabalho, ou por causa de um problema em casa, né? Ou por causa da família, mas ele está em casa, nós temos que orar para que Deus venha abençoar ele, né? Encontrar com ele lá, abençoar a vida dele, assim como nós oramos aqui nessa noite, né? Hoje é o culto de cura e libertação, aleluia. E hoje eu estou pregando sobre a cura da nossa alma, aleluia. Não a cura física, mas a cura da nossa alma, glória a Deus, aleluia. Então, Deus, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para entrar. Como nós oramos, intercedemos para essa moça que está perdendo sangue, né? Assim como o Senhor cessou a hemorragia daquela mulher do fluxo de sangue, Deus pode cessar a hemorragia dessa jovem e abençoar ela, né? Nós vemos que Deus trabalha, Deus entra com providência. Esses tempos atrás eu recebi a notícia que meu neto estava com a dengue hemorrágica, né? E estava difícil de ir lá no médico, voltava e as plaquetas baixando, e eu fui para lá e eu falei, meu Deus, mas Deus por conta, né? E ele já mais de 15 dias em casa, ia e voltava no médico, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus entrou com providência e ele não precisou ficar internado, Deus abençoou, né?
E a gente sabe que a dengue hemorrágica, se a pessoa não cuidar e Deus não entrar com providência, ela mata, né? As outras dengue não, mas a hemorrágica mata, né? A gente sabe disso daí. Mas Deus, Ele é poderoso. Ele entra com providência na hora certa, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma as vidas, né? E eu glorifico ao Senhor Jesus Cristo. Tinha um senhor lá que ele também estava com dengue e ele tinha comido tanto churrasco e ele foi no outro dia lá e as plaquetas estavam baixas e ele disse, mas o que adiantou tanto churrasco ontem e hoje as plaquetas estão baixas ainda, né? Aí eu falei, calma, Deus vai abençoar, vai voltar ao normal aí, né? E ele já tem quase 80 anos, né? E para honra e glória do Senhor, o Senhor também abençoou ele não sarou da dengue que ele estava lá também, né? E assim nós temos que crer. Então essa palavra de hoje é para nós aqui na igreja, aleluia. Receba essa palavra e eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço a oportunidade pelo pastor Antônio, pelo pastor Everaldo e pela igreja que está aqui nessa noite também, em nome de Jesus. E as palmas exaltam o nome do Senhor.